O ministro Alexandre de Moraes enfrenta uma pressão crescente à medida que o cerco contra ele se fecha. Ciente das consequências de suas ações, ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, terá que responder por suas decisões, que incluem a perseguição e humilhação de inúmeros inocentes sem qualquer prova concreta. O jornalista Alexandre Garcia trouxe à tona um novo e significativo recuo de Moraes, que já está gerando grande repercussão. Desesperado, ele teria tentado apagar evidências cruciais, mas acabou cometendo um erro gravíssimo, impossível de reparar e que pode lhe custar caro. Te convido a acompanhar comigo todos os detalhes revelados pelo jornalista, pois os indícios apontam para uma queda inevitável de Xandão. Assista ao vídeo e tire suas próprias conclusões. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Só no Brasil mesmo. A partir de hoje, Bolsonaro, ex-presidente da República, eleito pelo PL, já pode conversar com o presidente do seu partido, Valdemar da Costa Neto. O ministro Moraes já deixa os dois conversarem. Está assim há um ano. É um absurdo, ridículo. Quando um está na sede do PL, o outro não pode estar, sob pena de serem acusados de terem rompido medidas cautelares impostas pelo juiz. Vão devolver o passaporte de Valdemar, os relógios de que ele tanto gosta, né? Os suíços Rolex e Audemars Piguet e o italiano Bulgari. Eu não sei se vai haver um pedido de desculpas. Desculpa, me enganei, né? Com o governador de Brasília, eleito em primeiro turno, reeleito em primeiro turno, contra 11 candidatos. Houve busca e apreensão na casa dele, no escritório dele, ficou fora do governo 66 dias, depois, a gente se enganou, pode voltar. Pois é. Aliás, está acontecendo parecido com a vice-governadora Celina Leão, de um processo de propina, de corrupção passiva, no tempo em que ela era deputada na Assembleia Local, 10 anos atrás. Hoje ela foi absolvida. Interessante a gente ler, porque é um aprendizado. A gente lê a decisão do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. Diz assim: não se pode presumir que as anotações encontradas na agenda do aparelho celular do acusado, Cristiano é um dos acusados, contando letras e números, tenham relação com os fatos, até porque estão acompanhados de letras que não correspondem às iniciais dos nomes de nenhum dos acusados. O vínculo entre um e outro, que inclusive viajaram juntos para São Paulo, em período contemporâneo aos fatos, seria penalmente relevante a partir da comprovação de conduta típica, o que não ocorreu. Vale ressaltar que a imposição de uma sanção penal só se legitima diante de uma certeza cogente embasada em conjunto probatório que afaste desconfianças sobre a autoria delitiva. A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, porque, havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio indúbio pro réu. Portanto, reconheço o recurso e absolvo a vice-governadora Celina Leão, quando era deputada local. Por coincidência, hoje é aniversário, né? 68 anos de idade, o general
Walter Braga Neto. Está preso há 90 dias. Está passando o aniversário dele na prisão, sem condenação. Não. Supostamente porque ele queria saber qual foi o depoimento do Cid. Hoje um grande jornal brasileiro está notando que em fevereiro 47 ações do 8 de janeiro foram analisadas em plenário do Supremo e 16 ações pela primeira turma. Tem que avisar a jornalista que tribunal não analisa. Quem analisa é o laboratório, que analisa urina, fezes, sangue. Tribunal julga. O jornalismo hoje está risível, não? O tribunal não analisa, o tribunal julga. A propósito, já foram condenados por um tribunal que não é o juízo natural, 480 pessoas do 8 de janeiro. E 1.522 ainda vão ser julgados. Vocês notaram, né? A diferença está escrito lá no caput do artigo 5º da Constituição, que é a super cláusula pétrea dos direitos e garantias fundamentais, todos são iguais perante a lei. Parece que as empreiteiras são mais iguais que os manifestantes do 8 de janeiro, não é? Porque se a gente olhar como foram tratados os donos das empreiteiras, os delatores, os que se comprometeram a pagar multas, e foram dispensados de tudo, ou de quase tudo, ou quase todos, grande parte, os mais relevantes, foram tratados de forma diferente. Não? Que aqueles que entraram lá depois dos precursores, que abriram as portas do palácio, que entraram com pé de cabra, com instrumentos de trabalho. Né? Aí a gente pensa, né? A Constituição não pode ser uma abstração, nem pode ter um valor relativo, não pode ficar à mercê de arbítrio ou de casuísmos. A Constituição é a carta maior, é a carta magna, né? É a lei maior. Se desobedece à maior, o que farão com as menores? Com o Código Penal, com o Código Civil? Não, acho que não estão percebendo a gravidade do que está acontecendo. Será que Constituição aqui no Brasil hoje é só um rótulo para dizer que a gente tem uma Constituição cheia de direitos fundamentais, que veda a censura, que garante a liberdade de expressão, que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões? Agora querem tirar o passaporte de Eduardo Bolsonaro por crime de opinião? A Constituição garante quaisquer opiniões. Isso não é relativo, não tem salvo se, não tem nenhuma conjunção adversativa na frase. Ela se encerra com um ponto final. Constituição locuta causa finita. Não é? Cidadã. Fácil de ler. Bom, Lula foi a Minas Gerais, foi a Betim, um polo metalúrgico e automotivo. Estava lá numa grande montadora que faz muitas marcas. Né? Eu acho que já perderam a noção do ridículo de fotos. Eu vi a foto na agência oficial, com gente, tudo forçado, cartazes que a empresa preparou. Bem-vindo, Lula. Ficaram na dúvida se põe o hífen ou não põe, não puseram o hífen bem-vindo, né? E cartazes vermelhos, e um sorriso disfarçado, e Lula meio sem graça também. Fica forçado, né? E a gente vê que não tem espontaneidade. Aquela coisa de chegar num aeroporto e aparecer todo mundo, e não apenas um ET de Varginha, né? Mas, enfim, ele fez um discurso se dirigindo
a Trump, dizendo que não tem medo de cara feia e que fale manso comigo. Mesmo assim, amanhã a data, se não for adiada, é a data da imposição de tarifas de 25%, inclusive no aço e alumínio brasileiros. O Brasil é um grande exportador de aço em placas para os Estados Unidos. Eles usam essas placas depois para... esse é um aço assim, vamos dizer, semi-acabado, né? Que vai para a indústria automobilística americana, inclusive.